Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro, do segundo encontro, né, de 2026, nesse domingo tão ensolarado, que possamos abrir as nossas mentes, nossos corações, para que o amor adentre, que a gente tenha a figura de Jesus Cristo conosco, de Maria Santíssima, rogando a espiritualidade, que nos guie nesses trabalhos e que nossa mente se abra para todo o aprendizado, graças a Deus. Então, para iniciar, a Elza fará a prece, seguida de Atissuco, que fará a leitura, a palavra de vida eterna. Obrigada. Boa tarde, Florescer. Vamos serenando os nossos corações, as nossas mentes, e nessa tarde ensolarada e calorosa, que não só tem o calor na temperatura do seu clima, mas esse calor humano, esse amor, que a gente nesse grupo, primeiro agradecendo a espiritualidade que nos apoia e nos ampara, vamos estudar e juntos vamos renovar e nos fortalecer a cada dia. O nosso agradecimento por estar aqui, por ver esse grupo florescendo, entrando pessoas novas, também para falar de Jesus, para falar de amor, para falar hoje de perdão. Então, que sempre estejamos com os corações abertos para novos aprendizados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Bons estudos a todos, e a palavra fica agora com a Atissuco, na palavra de vida eterna, lição 61. Graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Desculpe a minha ausência por alguns dias, mas estou aqui, estarei sempre de coração aberto para este grupo e para todos. Bom, a lição de hoje, no Palavras de Vida Eterna, é a lição 61, Perdão, Remédio Santo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. São palavras de Jesus, está em Lucas, no capítulo 23, 34. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade, em suma, a face de qualquer embaraço físico, procura-se reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclama despreocupação em favor da cura, é natural que nos acharques do espírito necessites de esquecimento para se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente, na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam. Perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor, que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Essa lição, começando no ano, né, ela traz uma mensagem tão importante, que é o ato de perdoar. Eu fiz aqui uma pequena pesquisa
que diz assim: Emmanuel, ele fala de perdão como remédio santo, cura as mágoas, restaura equilíbrio e evita a intoxicação da alma. Para Kardec, perdão é lei de misericórdia e caridade moral, forma superior de amor, condição de progresso. É lei divina. Meimei, ele fala sobre perdão, luz do coração, alma se engrandece, silencia, recomeça e pacifica. Para Meimei, ele traz, mesmo que o ensinamento, a doçura do evangelho, proteção do coração, a delicadeza diante a ofensa, paz que evita ressentimento, amor que educa sem ferir. Há uma ideia muito típica dela: quando alguém nos fere, é a oportunidade de brilhar a grandeza da alma no perdão. E no livro Pai Nosso, de Meimei, há uma belíssima lição mostrando que o perdão pode transformar destinos e permitir recomeço em base de paz e alegria. Bom, posso fazer um paralelo com Emmanuel, né? Todas essas pessoas espirituais que nos conduzem sobre a forma de perdão, ela vai pontuando o quanto o perdão ele é necessário e o quanto esse perdão é difícil para todos nós que estamos caminhando nessa vida, né? E para Emmanuel, esse perdão ele não é só santo, mas esse perdão, ele traz uma grandeza de espírito. É a oportunidade de nós crescermos espiritualmente e vencermos mais a nossa personalidade aqui nessa terra. A minha pesquisa vai até aqui e eu gostaria que as pessoas manifestassem também o que sentiram dessa lição. Muito obrigada. Pode falar, Joana? Estava com dificuldade de abrir aqui o microfone. Tá. Nossa, Tissuco, que pesquisa linda, né? A gente nem tem muito o que completar. Mas eu fiquei pensando assim, que é difícil a gente se perdoar, né? A gente aceitar, né, que errou, e a gente também se perdoar é muito difícil. É difícil receber o perdão do outro e a gente também perdoar alguém. Mas eu acho que quando a gente não consegue ainda, que tem um tempo, né, de aprendizado, eu acho que esse aprendizado é eterno enquanto a gente estiver aqui na Terra. E enquanto você não consegue fazer isso de coração, porque de boca é muito fácil, mas de coração é difícil. Eu acho que o grande sofredor é aquele que ainda não consegue perdoar. É onde aqui vai falar no livro das toxinas, não é? Que a gente vai ficando com essa coisa tóxica na gente que faz mal para nós mesmos. E você vai ficando aquela pessoa que deixa de sorrir, de entender o outro. Então, eu acho que aceitar que nós somos imperfeitos, aceitar que sim, eu errei, nossa, que vergonha, né? Como que eu consegui fazer isso? Mas você reconhecer que fez isso já é um grande passo. E você se perdoar e receber o perdão e perdoar os outros também. Isso vão ser inúmeras vezes, né? Porque fala, né, no Evangelho, quantas vezes a gente vai ter que perdoar e multiplicar esse perdão. Então, eu acho que faz parte de um aprendizado. E era isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, Elzinha. Joana, se você me permite, só uma frase que eu gosto muito de Emmanuel, quando ele diz, né, que se a gente não gosta de calote, é bom perdoar o outro. Por que ele fala isso?
Porque um dia a gente também vai precisar de perdão, não é? Então, eu acho essa frase perfeita para cada um de nós, né? Porque você não sabe quantas vezes você vai precisar se perdoar, né? De alguma coisa que você fez de uma forma inadequada e você não tinha essa consciência. Hoje você já tem um pouco, gente, um pouco, tá? Sem precisar ficar muito feliz. Só um pouquinho dessa consciência desperta. E aí a gente já fala assim: ai, o que que eu vou fazer, né? Tive que perdoar, né? Fazer o quê, né? Então, graças a Deus que você tem essa lucidez, que você precisa perdoar. Porque quantas vezes Deus te perdoou, né, lindona? Quantas vezes Deus passou a mãozinha na tua cabeça e disse: fofa, pisou na bola de novo, linda? Eita, nós, tá bom, tudo bem. Vou te dar outra oportunidade. Aí coloca aquela pessoa educadíssima perto de nós, né? Fina, amiga, companheira, coisa linda, né? E de repente você fala assim: não, eu preciso perdoar, preciso perdoar, preciso perdoar. Então é assim, a Elza falou de quantas vezes, né? A gente perdoa, mas a gente finge que perdoa, mas não perdoa, né? A gente finge. Só que já é um começo, né, Elzinho? Já pensou? De tanto a gente fingir que perdoa, a gente acaba perdoando? Olha que coisa linda, né? Aí você acaba acostumando a perdoar. Pronto. E outra coisa também a respeito dessa lição, que eu acho a coisa mais linda, quem somos nós para ser perdoados, né? Quantas vezes a gente já errou? Aí eu vou dar uma de bonitinha, né? Eu vou perdoá-lo. Ou eu vou perdoá-la. Aham. E quantas vezes Deus te perdoou também e te compreendeu? Gente, a gente só perdoa quando compreende a situação que está vivendo, né? Tem um livro do Vanderlei Soares que diz: quem ama pode muito, quem perdoa pode mais. É um livro que ele escreveu antes da gripe, viu, gente? Porque depois ele ficou gripado e ele tem algumas obras depois da gripe que, assim, não dizem muito respeito, né, à nossa vida atual. Mas antes da gripe ele escreveu algumas coisas muito interessantes e uma delas foi essa: quem ama pode muito, quem perdoa pode mais. Eu gosto muito desse livro. Foi um dos primeiros livros que ele escreveu, através da irmã Cidifo, né? Foi a irmã Cidifo que ditou e ele escreveu. Aí depois ele já ficou gripado, já foi para outro lado da linha do ônibus, né? Do trem, do ônibus, né? Trem. Ah, o ônibus também tem linha, né? Não tem trilho, mas ele tem trem. Ele tem itinerário. E é isso. Só chega. Eu só gostaria de falar que quando o perdão naturalmente e até a gente entende o outro, é um alívio tão grande, uma paz tão grande no coração, que vale a pena, nos traz muita graça ser perdoados e perdoar. Só isso. Muito obrigada. Guarda, Gostaria de comentar com vocês esse parágrafo que ficou na minha cabeça. E se nas doenças comuns reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. Eu entendi assim,
que às vezes pode ser que perdoar esteja meio complicado. Então, para a gente curar isso, às vezes a gente precisa esquecer e se fortalecer para depois retomar. E nas nossas conversas, nos nossos estudos, eu entendi que o perdão não se refere a perdoar o outro, mas sim que com o perdão para os outros, para todo mundo, na realidade é a gente que fica livre para continuar a nossa jornada, o nosso caminho. Então, perdão, remédio santo, para mim é assim, perdoar pode ser complicado. Você pode dar uma paradinha, esquecer, deixar para depois, mas em algum momento, para que isso não retorne na tua próxima convivência, você poderia perdoar. E não significa perdoar para voltar ao que era ou conviver como era, simplesmente perdoar. Entender que a outra pessoa e você estavam em momentos diferentes. Vamos perdoar para poder continuar a nossa jornada, para poder continuar o nosso caminho. É o entendimento, como a dona Carmen falou. Achei interessante essa parte que o espírito, para os achaques do espírito, necessitamos, às vezes, de esquecimento para refazer as forças. Era isso. O Guadá, se você me dá um minutinho de licença, eu não gosto muito de usar esse termo da gente esquecer o que o outro fez, porque o Alzheimer está rondando aí pelo caminho, né? Tem um alemãozão por aí que está esperto por aí para nos espionando, né? Eu gosto mais de falar que a gente precisa compreender, não é perdoar, não, porque quem somos nós para perdoar, né? Se a gente é tão ainda frágil, né? A gente, às vezes, o nosso ego é muito maior do que a nossa compreensão, né? Então, numa discussão, o ego quer vencer, né? Ele sobe na mesa e ele se inflama, né? E acha que ele pode tudo, que afinal de contas é ele, né? Aí ele pergunta para nós assim, você sabe quem sou eu? Sou o ego. Eu falo, grande coisa, né? Então, esse diálogo do divino e do humano é que faz com que você compreenda o humano do outro. E você, através do teu divino, você possa dizer assim, puxa vida, quantas vezes eu já fiz isso também, né? Agora ele está fazendo. Imagina, eu não vou entender se alguém me entendeu, né? Quantas vezes a gente fez malcriação para mãe, para pai, né? Desobedeceu, fez bobagem, né? E mãe e pai, eu não perdoo jamais, ou eles falam assim, coitada de Laninha, pobrecita, está riquita, não é? E passa, né? É isso. Eu vou Posso tomar... falar? Eu estou sem mão, mas eu posso falar só um pouquinho? Pode, Dora. Só uma maneira que eu penso também, como vocês, como foi falado muito bem, da Tsuko para até a dona Carmen, a Guadá e todos, a Elzinha, é o seguinte, eu penso que o perdoar, você não pode pensar, eu vou perdoar, porque como a dona Carmen disse, quem sou eu? Não é? O que eu estou pensando que eu sou? Poderosa? Poderosa só a Joana. Mas nós temos que pensar, nos harmonizar, entender a situação, nos colocar em ponto de referência no lugar daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa nem teve intenção de nos magoar, não estava com a mínima intenção de te ofender, mas você entendeu que ela te ofendeu. Então, eu acho assim que é muito importante que nós possamos nos harmonizar e nos libertar dessa situação de constrangimento, porque fica uma situação meio constrangedora, né? Certas vezes a gente pensa que fala, poxa, como é que pôde acontecer isso? Como é que fez? Mas será que eu também não faria igual? Mas a gente não tem aquele discernimento na hora de pensar isso.
Será que eu não faria igual? Será que eu não faria pior? Né? Então, eu não sei se eu sou um pouco, talvez, ignorante desse ponto, mas é o que eu faço e tem me feito bem, todos os dias fazer um balanço e pensar, meu Deus, enquanto meu corpo descansa, que meu benfeitor, meu mentor espiritual, meu anjo da guarda, me conduza a um instituto espiritual, lá onde eu possa me encontrar com os meus desafetos, com esse desafeto, seja familiar ou não, seja quem for, que eu possa me encontrar no auxílio dos meus benfeitores, para que possamos nos harmonizar e nos libertar dessa situação de constrangimento que estamos passando. E certamente você vai amanhecer bem melhor no outro dia. Você vai já estar... Talvez você lembre daquilo, porque é como a dona Carmen disse, o Alzheimer está solto por aí. Então, vamos pensar, você lembra, mas não com mágoa, com ressentimento. Você lembra com compaixão. No lugar daquela pessoa, o que eu faria? Vou ter compaixão dela, ela não sabia o que estava fazendo. Ou se soubesse, de repente ela nem pensou que estava me magoando. E pronto, deixa para lá, deixa passar. Deleta da mente. A hora que você lembrar, lembra com dó, com compreensão, faz uma prece para ela, se a coisa for séria, né? E pronto, desculpa, é isso que eu queria falar, mas essa lição realmente é muito maravilhosa. Eu falava para o meu marido, sempre que eu lia essa lição, muitas vezes caía na mesma lição. Você abre por acaso e caía na mesma. E eu dizia para ele, bem, o mais importante é o perdão estar no seu coração, você não guardar nenhum rancor de ninguém, mas junto com isso, a gratidão. Muito importante a gratidão por você compreender que passou, que não tem mais rancor dessa pessoa, que essa pessoa voltou a ser uma pessoa na sua vida, muito importante. Então, isso eu conversei com ele várias vezes, para que ele deixasse as coisas ruins para lá, deixa cada um com o seu problema, você fez a sua parte, e se ele não perdoar ou se ele agir diferente, já é uma situação para ele resolver. A minha situação, eu limpo meu coração assim. E é isso. Obrigada. Obrigada, Dora. Esse tema é bem polêmico, né? Mas eu acho que quando a gente pensa em perdão em si, eu acho que é a prova máxima do seu amor ao próximo, né? Eu acho que a libertação, como a Dora falou aí, quando você perdoa um ressentimento, uma mágoa, você tira os grilhões, o peso que está em seus ombros, né? Então, tudo ocorre primeiro em nós mesmos. Então, quando a gente perdoa, a primeira sensação de leveza, de liberdade é nossa. O outro, às vezes, nem precisa saber que você perdoou. Mas quando você perdoa, você ganha asas. Você se liberta plenamente, né? E eu acho que o perdão também não é esquecimento. Eu acho que perdão é você não trabalhar mais, não botar fermento mais naquela mágoa, naquele ressentimento. E como a Guadalupe falou muito bem, é seguir em frente, né? Quando você pensar no outro, como a Dora colocou, tenha compaixão, né? E não tem como esquecer, né? É uma lembrança que não te traz mais mágoa. Você lembra do evento e você fala, foi comigo isso, né? Porque não te causa mais dor. Você está livre, você está liberta, né? E quando você pensa no seu ofensor, você tem compaixão. Você olha para ele e fala, meu Deus, cuide dele. Zele por ele. Que ele tenha sustentação para seguir em frente também, né? Então, eu acho que o perdão nos traz a libertação, primeiro, para nós mesmos, né? E, segundo, a lembrança que fica não é uma lembrança de dor. Você lembra do evento e aquele evento parece que nem foi com você, porque você não tem mais dor, nem ressentimento, nem mágoa, né? Por isso que o perdão é uma das provas mais difíceis dentro do amor, porque você tem que realmente sentir isso dentro de você. Não é só falar. Você tem que sentir dentro de você essa liberdade que o perdão te dá, essa leveza, né? E a lição foi bem clara, e o evangelho também é muito claro. Nós temos que perdoar continuamente, constantemente, 1000 vezes, trocentas vezes, milhões de vezes, porque hoje é o outro que te ofendeu,
e de repente é você que está ofendendo e não tem nem noção que você causou a ofensa, como a Dora falou há pouco, né? Então, eu acho que o perdão é algo grandioso para a alma que alcança essa possibilidade de se libertar, né? E não é esquecimento. Você lembra do fato com leveza e você tem a sensação que foi até com a outra pessoa que aconteceu aquilo, né? E não acho que o perdão também seja manter a confiança, né? Eu acho que confiança é algo que você conquista ao longo da sua jornada com as pessoas que estão ao seu redor, e às vezes você perdoa a pessoa, mas você não confia mais nela, né? Isso significa que você não tenha perdoado, você simplesmente, essa pessoa não faz mais parte da sua vida, você não confia nela, né? Mas também você não deseja o mal, pelo contrário, você até ora, faz prece por ela, né? Então, eu acho que o perdão é liberdade, o perdão não é esquecimento, o perdão é entrega do seu amor ao próximo, e é te dar a oportunidade de avançar além do problema, além da aflição que você passou com aquela pessoa, né? Então, eu acho que realmente o perdão é liberdade. Mas eu acho que quando a pessoa te quebra um limite de confiança, esse resgate de confiança é muito difícil, né? Então, eu acho que, às vezes, você perdoa, quer que a pessoa siga em frente, mas você não quer mais que essa pessoa conviva com você, porque você não confia nela. Você liberou a mágoa, mas você não consegue confiar nela, né? Aí é um trabalho que ela vai ter que ter para tentar te reconquistar de alguma forma, né? Ou talvez nem queira te reconquistar, também não tem problema. A única solução que você tem para você mesmo é você se libertar dessa mágoa, desse ressentimento e seguir em frente. Eu acho que é uma prova muito grande do amor, né? Essa liberdade que o perdão nos dá. Bem, vou passar a palavra aí, que tem gente que queira falar, e eu estou aqui tagarelando. Não sei, acho que o Ras quer falar, ó. Aí eu vou ficando. Para o clube das meninas, que é só as meninas pegaram aqui hoje maravilhosamente. É tão bom. A É gente o clube da Manuzinha, Ras. Pois é, que maravilha, que bênção para mim, né? Para nós, estamos aqui, Claro. minorias. Vanderlei também. Vanderlei, aproveita. A mãozinha está levantada. Boa tarde a todos. O processo do perdão, ele é muito mais profundo, que fica enraizado na mente humana e na mente espiritual. Um dos casos que aconteceu comigo foi há pouco tempo. Minha mãe incorporou no médico e pediu perdão. Mas, para mim, eu nem sabia do que ela estava pedindo perdão, porque no decorrer da vida, algo que ela deve ter falado ou feito, e quando ela desencarnou, ela achou que aquilo lá interferiu no meu caminho, né? Ficou com um peso de consciência. Muitos casos, às vezes, eu estou tratando de algum paciente, eu tenho um médium inconsciente, e às vezes ele dá passividade a um ente querido que desencarnou, e esse ente querido, pela emoção também, da hora, do momento, né? Daquele reencontro, assim dizendo, fisicamente, porque ele não tem corpo, está usando o corpo do médico, eles chegam a pedir perdão. E às vezes a pessoa, o cônjuge, ou o parente que está ali, né, ele fica até surpreso, porque essa mente desencarnou, fez uma reflexão dela, algo que ela não deveria ter feito, ou ter falado, assim por diante, né? Ela leva a isso. Então, quando uma pessoa te ofende, ou te prejudica em algum ponto de vista, você retribui a mesma ofensa, cria um ódio entre os dois. Então, os dois vão estar com problemas entre eles, de uma hora se encontrarem no plano espiritual, seja onde for, e um perdoar o outro,
para que eles vivam em paz, como foi dito aí, certo? Aquele que foi ofendido, se aquela ofensa não entrou na sua consciência, ele continua o seu dia a dia normalmente. Aquilo foi apenas um episódio que aconteceu, um contratempo qualquer, ele está sempre livre, ele não tem necessidade de perdoar ninguém, porque nada lhe ofendeu. Isso eu acabei de ler num livro aqui de Ramatiz, né? Então, você não tem a necessidade de perdoar o outro se você não julgou o outro, se você não tem raiva do outro, você não tem nada contra o outro. Ele seguiu a vida dele, você seguiu a sua. Mas aquele que fez o caso, ele leva um conceito de culpa após a morte, porque a mente é eterna. E no momento oportuno, ele vai te pedir perdão, seja no plano espiritual ou numa comunicação mediúnica. Isso eu tenho experiência própria dos meus trabalhos, da minha própria mãe, né? Então, o perdão, os livros sempre nos diz o seguinte, ó, perdoe a si mesmo, olhe para dentro de você e fala o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para não prejudicar os outros, o que eu posso fazer para não julgar, ou exigir isso, ou exigir aquilo, porque ainda nós somos espíritos falhos, prepotentes, dominadores, né? E a gente, ainda fora os vícios da sociedade, que a gente se descontrola mentalmente, então cria um monte de problema. Numa recente comunicação, o mentor disse o seguinte, olha, o ser humano ainda precisa aprender a viver. Ele cria tanto problema para ele, que nos dá tanto trabalho aqui na espiritualidade, que às vezes a gente não consegue dar conta de tudo. Então, é difícil de falar para a pessoa, eu lhe perdoo. Mas perdoar do quê? Que nem quando a minha mãe falou, você me perdoa? Eu falei, mas perdoar do quê? Eu não tenho nada contra a senhora. Não tenho nada. Então, não tenho necessidade de perdoá-la. Mas se é isso que a senhora precisa, eu perdoo, não tem problema nenhum, não. Então, é uma complexidade. No mundo físico, nós temos várias ramais de justificativa de enxergar o problema, mas a realidade está no mundo mental, no ego, que igual a dona Carmen falou, né? Está na consciência. E, às vezes, nesse processo, quando desencarnamos, vem o preconceito de culpa, de remorso, de infelicidade, e, às vezes, essa infelicidade foi criada por nós mesmos. Nós vamos ter a necessidade, ou em sonho, ou numa comunicação mediúnica, de chegar para aquela pessoa que aquilo está nos corroendo e falar, você me perdoa por tal coisa que eu fiz. Então, é um pouco complexo e simples também. Quando você vive a vida de forma simples, sem julgar, que nem a Dora falou aí, né, a simplicidade na fé, você não tem que perdoar nada, porque aquelas pessoas que te falaram alguma coisa ou deixou de falar, não te ofendeu. Agora, se você se liga na mesma faixa vibratória, se torna ódio ou rancor, aí um precisa perdoar o outro você me perdoa por isso, o outro me perdoa por isso, e vira aquele negócio, certo? O segredo está em você não levar para nenhum lado da vida. Aconteceu, tudo bem. Segue a sua vida, sigo a minha. Então, eu não tenho razão de perdoar. Eu, até hoje, não tenho a minha consciência pesada. Eu não tenho necessidade de perdoar praticamente nada nesses 76 anos. Porque eu vivi a vida de forma simples, sempre procurei ajudar as pessoas. Houve erros? Houve. Houve algum desentendimento? Houve. Mas depois, dali 5, 10 minutos, estamos conversando, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, e a amizade continua. Por quê? Não guarda raiva, não guarda rancor, não se sente ofendido, entendeu? A vida é uma experiência. Aqui hoje nós estamos aqui, ó, em 21 pessoas, nós estamos aprendendo um depoimento de cada um de vocês. Mas nós não temos o direito de julgar, ó, fulano está vivendo errado, ciclano está vivendo errado. Se fosse eu, fazia dessa forma. E assim por diante. Aonde cria esses complexos mentais que nos cobra
das atitudes que nós fizemos, né? Isso é normal, logo que passa o desencarne, de atitude que a nossa mente nos cobra. E é assim que nós, depois, no plano espiritual, vamos fazer uma avaliação, vamos ver, vamos tentar nos encontrar com aqueles que ficaram ou com outros que estão lá, pedir perdão, fazer uma nova retificação, uma nova programação de vida, ou nascerem juntos para se acertarem. Então, a complexidade do perdão é muito grande. Eu deixo isso aí de exemplo para vocês aí, porque eu passei por isso, né? E peguei vários casos de trabalho ajudando as pessoas, também passaram por isso. Então, a pessoa, quando ela sente o perdão do outro, ela se alivia na hora. É como, né, tira aquele peso, se alivia, porque a mente é eterna. Nós vamos responder pelos nossos atos, nossos pensamentos, nossas atitudes, pelo que comemos, pelo que fazemos, pelo que falamos. Só que no dia a dia, a gente esquece, passa. Mas quando estamos a posse da mente, ou mesmo quando estamos dormindo, estamos lá revivendo essas situações. É isso aí. Para pensar. Obrigado pela atenção aí. Obrigada. Obrigada aí, Vanderlei. Raz, você vai falar? Eu acho que uma coisa bem sintetizada de perdoar e se perdoar é viver em paz. Acho que, que nem eles já disseram, perdoar não é esquecer, mas acho que é viver em paz. Acho que a partir daí você consegue seguir tranquilamente, enfim, eu acho que, para mim, resume muito isso, é viver em paz, entendeu? Sem microfone, Joana. Ai, desculpa. Eu estou falando que o perdão acaba sendo uma construção interior, né? De a gente compreender que na oração maior que Jesus nos ensinou, perdoai-nos assim como nós perdoamos, né? Está ali no Pai Nosso, né? Antes de eu pedir o meu perdão, eu dou o meu perdão. Aí sim eu posso fazer minha genuflexão e pedir a Deus o perdão para mim mesma, né? Então, é um autoconhecimento, é uma construção que se faz, e é um grande aprendizado, né? Porque aquele evento, aquela situação, te trouxe uma responsabilidade diante a lei divina, de você ter caridade, ter ação na caridade, né? Você amar, você ter misericórdia, você ter compaixão. Quer dizer, muitas ações em volta do ato do perdão, né? Então, mostra o seu aprendizado, o seu crescimento espiritual, né? E te deixa essa liberdade, né? Você se sente leve, né? Mesmo que o outro nem saiba que você o perdoou, mas você está livre, você está liberto, né? Então, eu acho que o perdão acaba inserindo no contexto várias ações ao mesmo tempo, né? E é lei divina para a gente perdoar, para que nós sejamos perdoados, né? E a mágoa, o ressentimento tem que ser um aprendizado. E o não perdão, ele vai mandar na sua vida. Você não vai ser livre para mais nada, porque você vai se cristalizar naquele evento, naquela ofensa, e não vai sair dali. Então, eu acho que te dá grilhões o não perdão, né? O perdão não, ele te leva à frente, você avança. Mas não é fácil. Mas, de tudo, eu acho que nós gostaríamos mesmo de já estar num patamar que ninguém nos ofendesse, né? Seja qual for a postura da pessoa, que a gente tivesse a maturidade, a sabedoria de nem se sentir ofendido. Mas eu acho que nós estamos muito longe dessa realidade, né? Por enquanto, qualquer mimimi que o outro fala ou aponta, já mexe no nosso ego e a gente se sente já ofendidíssimo, né? Então, a gente vai aprendendo com os eventos que a vida nos traz, né? E quem já tem um pouco de sabedoria, trabalha o perdão de uma forma a avançar. Que não é um presente que você está dando para o outro. É um grande presente que você dá a si próprio. Se libertando dessas amarras.
Gente, estamos ali. Não sei se alguém quer falar um pouquinho, dona Carmen pode dar seguimento, o Rafa, não sei o que você quer falar. O Raz hoje está meditabundo. Estou absorvendo tanta riqueza, tanta partilha maravilhosa, e eu estou aqui sentindo, enquanto ouço essas palavras de vocês, como no nosso atendimento, a ajuda fraterna que a gente faz após esse encontro, quando se trata do perdão, sempre vem para mim a experiência de visualizar como a espiritualidade vem acolher não só ao espírito encarnado em atendimento, mas todos que estão ali, às vezes até obsidiando, às vezes até reduzidos ou auto-reduzidos a suas formas mais inexpressivas, como ovoides, etc. E aquela sensação de amor, de misericórdia, de carinho, a acolhida que é dada, absolutamente indiferente à situação e à condição que levou a cada uma àquilo. Eu penso que a experiência mais próxima minha de perdão, na minha experiência espiritual, é isso. É conseguir tirar todo julgamento próprio, todo o ego, como a Carmen falou, como todo o conceito de culpa construído, como o Vanderlei muito bem explicitou, e olhar para nós mesmos, primeiro, e olhar a todos com quem nós estamos lidando, encarnados ou desencarnados, com esse mesmo sentimento, com esse mesmo amor, com esse mesmo acolhimento, com essa mesma compreensão, com essa mesma afabilidade, e dizer, pode continuar, eu não vou empenhar minha energia de me vingar de você, eu não vou atrás de obsidiar você, eu não vou fazer mal, não vou retribuir na mesma moeda, até porque o nosso perdão, o perdoar, né? Perdonar, o nós estar, nos libertarmos, ele não para a lei do karma. A lei do karma continua funcionando e cada um de nós tem que resolver aquilo que causa. As feridas que nós causamos em nós e nos outros, nós mesmos temos que evolutivamente seguir as culpas, como o Vanderlei construiu aí, falou que nós construímos em muitas dessas experiências, mais cedo ou mais tarde, nessa ou na próxima, nós vamos ter que encará-la, nós vamos ter que curá-la como cuidamos das dores e das doenças físicas, como diz o Emmanuel no texto hoje. Então, assim, o nosso poder é o amor. Enquanto a gente dá ao outro a possibilidade de nós não desfazermos dele, e nós damos a ele a oportunidade de seguir, assim como nós também, quando precisarmos ou quando precisamos. E nesse contexto todo, eu acho que esse é o maior gesto de humildade da nossa parte e de confiança na bondade divina, porque se nós estamos aqui, se estamos passando pelo que estamos passando, é porque de alguma forma precisamos passar por isso. É o melhor para nós. Portanto, tudo está certo. Então, seguir nessa toada é acolher a vontade divina e confiar que a fonte criadora sabe mais e melhor do que eu. Eu acho que a grande lição para mim hoje foi essa, e eu agradeço e espero que a gente aprenda a seguir nessa maravilhosa jornada que a espiritualidade nos estimula. Obrigado. Obrigada, Raz. Sempre bom ouvir as reflexões de cada um, né? Traz muitas reflexões para nós também.
ponto de vista de cada um, vai expandindo o conceito, né? E a gente vai aprendendo e tentando compreender, e mais que isso, tentar aplicar isso em nossa vida, né? Esse que é o ponto, a ação do perdão. Dona Carmen, acho que está no horário, né, da gente ler segmento das questões. Gente, só encerrando essa parte do perdão, antes que eu esqueça, uma frase de Bezerra que eu gosto muito, que ele diz que o amor é uma instituição divina, vivida por humanos. Então, como ela é divina e nós ainda somos somente humanos, ainda não conseguimos compreender, né? O dia que a gente conseguir compreender, nós seremos mais divinos do que humanos, né? Vamos lá, 466 do Livro dos Espíritos. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao bem. Nossa missão é a de pôr no caminho, bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores vêm em te auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. E eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que tratarão de influenciar para o bem, o que faz que se equilibre a balança e te deixe senhor de ti. Veremos o que Kardec fala. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir. É a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Mais uma vez, o livre-arbítrio, né, gente? Nós somos portadores do livre-arbítrio, né? Cabe a nós a escolha. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que o solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam o momento favorável para o gato como o gato espreita o rato. 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Gente, André Luiz tem uma fala que eu gosto muito, quando diz que nós cristalizamos ideias. E quando nós cristalizamos ideias, nós psiquicamente formamos calos psíquicos. E estes calos psíquicos fazem com que a gente derrape de novo no gelo, né? Porque a gente se propõe a fazer uma coisa mais divina, mais bonita, mais interessante. A gente se propõe a mudanças
E, na verdade, a gente muitas vezes escorrega por conta novamente do orgulho, né? Que é o nosso ego. E aí a gente fica imaginando quantas vezes eu devo ter ouvido alguns espíritos que dizem: deixa pra lá, minha filha, não leva a sério, não. Com que intenção você vai fazer isso? Aí a gente responde assim: ah, mas ela ou ele vai ver. Não se brinca, porque pisou no meu calo, não leva o desaforo para casa. Olha que coisa ridícula. Fala a verdade, isso é ridículo, né? Imagina, pisou no meu calo, não leva o desaforo para casa. Que é isso? Então, você é um calo? É verdade, Elzinha, a gente cria ilusões. Porque se você é um calo ou é um pé de alface, a gente pode até entender, né? Mas se você é gente, você vai superar isso de uma forma muito adequada e muito simples também. É só você olhar para dentro de você e ver a influência positiva que você tem de Deus, de Jesus e de Maria, nossa mãe querida. Gente, perguntas? Não, né? Graças a Deus. Qualquer coisa, a Joana tá aí, não tem problema nenhum. A gente vai, Joana, para a semana que vem, se você permitir, a gente fecha esse capítulo, nós vamos dar 470 a 72. E aí fecha esse capítulo maravilhoso sobre essa influência, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, esta influência oculta dos espíritos, né? Olha que coisa mais linda. E aí a gente depois vai para os processos, mas para a semana que vem é das 470 a 72. Tá bom? Muita possessão. Tá ótimo, dona Carmen. Graças a Deus. Muitíssimo obrigada a todos, muita paz, muita luz, muita alegria e muita lucidez, né? Para que a gente possa saber discernir o que nos serve, o que não nos serve, né? O que continua o nosso númerozinho de sapato e aquele que aperta e a gente não quer usar mais, tá bom? Tem um monte de sapatinho e de número de roupinha que a gente não quer mais usar e a gente insiste, porque tá apertado, né? A gente já pode usar uma roupinha mais folgadinha, né? Que vai ficar muito mais confortável, tá bom? Um beijo enorme. Fiquem com Jesus. Amém. E eu vou ficar aqui para ouvir a mensagem da tarde. Muito obrigada, viu? Obrigada, Joana. Obrigada, dona Carmen. A gente que agradece. Obrigada. Pode continuar, Joana? Pode, Elci. Então, com essa roupinha larguinha que a dona Carmen falou, vamos serenando os nossos corações, as nossas mentes, e falamos tanto sobre o perdão, mas quem sabe a gente vai ter uma mensagem, né, da parte espiritual, fazendo o fechamento desses estudos de hoje. Então, temos muito a agradecer por estarmos aqui juntos, caminhando, para que um dia a gente consiga compreender e acolher o nosso irmão. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde a todos vocês. A lição de hoje é a meta de todos nós. Crescer, evoluir, como Jesus nos ensinou. E o perdão. O perdão é nova esperança no seu coração. É a libertação que já foi colocado aí. Você se livra do peso, da mágoa, do ressentimento. Aprende uma lição e caminha em frente. São experiências que vêm como tempestade a burilar sua alma. E você que tem paciência, você que quer aprender, você que quer crescer, evoluir, dentro de si próprio, para alcançar este perdão, que primeiramente te liberta.
É a humildade que chega até você. O orgulho sai. E a humildade permite que você tenha compaixão. E você dá o perdão. Perdoando, primeiramente. Se libertando dessa barra. Como é difícil às vezes, né? A gente conseguir chegar nesse nível. Porque é uma construção diária. Onde a gente encontra dentro de nós esse cantinho da humildade, da misericórdia, da ação na caridade. E a gente se liberta e avança. Jesus colocou para todos perdoar. Não 7, mas 7 vezes 70. Milhões de vezes. Porque todos nós que estamos aqui, seja no plano espiritual ou terreno, estamos em aprendizagem. Não temos que ser orgulhosos e falar que não erramos. Ou quando somos e falamos de peito aberto, que estamos corretos o tempo inteiro, é uma mentira que se torna verdade. E você perde a oportunidade de avançar. Não carregue bandeiras falsas na sua vida. Acredite, sim, que possa se libertar através do autoconhecimento, da lei divina que cai dentro de ti e te faz enxergar o amor divino dentro de nós, trazendo essa misericórdia, essa indulgência, essa humildade e esse querer aprender e avançar. Perdão é divino. E quando todos nós, espíritos em crescimento, conseguimos perdoar, é como se nos tornássemos divinos naquele momento. Porque a harmonia e a paz chega até nós. O que posso falar é que todos nós temos muitas oportunidades de perdoar. Não se congele na aflição, no ressentimento, na mágoa. Avance. Se ponha no lugar do outro, como Cristo ensinou. Ao próximo como a ti mesmo. E o Pai Nosso? Que oração! Às vezes a gente fala essa prece de forma automática e não nos detemos no conteúdo tão profundo desta prece. Onde Jesus pede, perdoai-nos assim como nós perdoamos. Filhos e filhas, é uma prova de amor, de misericórdia e humildade com o outro. Não queira avançar na vida humilhando ou pisoteando sobre o erro do outro. Avance, tenha compaixão, tenha. E este amor constrói isso de uma forma bem sólida, dentro da alma de cada um. Só posso dizer a vocês que o caminho, a verdade e a vida, vocês já conhecem. Louvá-lo é tão fácil, mas segui-lo exige que aprendamos o perdão. E com essa vontade de cada um de vocês, ou de cada um de nós, a gente se une, em nome do Cristo, e pede, do fundo de nossa alma,
misericórdia para toda a humanidade, para todo o planeta Terra, todas as nações, todos os continentes, que nós possamos aprender a perdoar todos os dias, a cada momento, a todo instante. E a harmonia estará contigo, estará conosco. Vibremos pelo planeta Terra, rogando essa misericórdia, vibrando amor e luz. E que hoje e sempre possamos buscar a essência deste perdão. O alto perdão, no perdão ao próximo. Agradeço a paciência de todos vocês por estar aqui conosco. Agradeço de coração a disciplina e todo o amor que deposita por quererem aprender e exercitar o Evangelho do Cristo. E com esse sentimento de gratidão, a gente roga a Maria Santíssima que jogue seu manto sobre todos nós, sobre todo o planeta. Que assim seja. Vamos dar prosseguimento, então, passando a palavra para o Vanderlei, para que a gente possa dar continuidade à segunda parte dos trabalhos da assistência fraterna.